Ele é um distúrbio que faz o sistema imunológico produzir anticorpos sem motivo aparente. Só que em alta concentração, esses anticorpos passam a atacar o próprio organismo, provocando inflamações e lesões em vários órgãos. A gente está falando do lúpus, uma doença às vezes silenciosa e que pode evoluir para um quadro bem grave. Para dar mais informações sobre isso, já está aqui comigo o reumatologista Dr. Pedro. Seja bem-vindo, Dr. Pedro. Feliz ano novo, né? Ainda nos vimos nesse ano, né? Seja bem-vindo. Dr. Pedro, eu dei uma explicação básica do que a gente busca por aí, do que a gente ouve por aí, mas vamos explicar certinho, então, o senhor que é especialista nesse assunto, vamos explicar certinho para o pessoal que está acompanhando a gente o que é o lúpus e o que significa produzir anticorpos contra o nosso próprio organismo, Dr. Pedro. Boa tarde, Maiara, obrigado mais uma vez por me convidar a estar aqui com vocês. Na realidade, você deu uma introdução perfeita. O nosso organismo, ele tem um sistema que chama-se sistema imunológico, que nos defende. E nos defende contra o quê? Contra aquilo que é externo. Então, por que nós não ficamos doentes, nós não pegamos infecções a toda hora? Porque o nosso sistema imunológico, ele produz células, e essas células produzem anticorpos que estão ou vão contra esses organismos externos. É a imunidade que a gente diz, a imunidade que nós temos, que é a imunidade que ela vai adquirindo um aperfeiçoamento a partir do momento que a criança nasce. Só que em algumas pessoas, isso deve ter algum fator genético, essa imunidade ela se desregula e ela passa a produzir anticorpos em excesso. E esses anticorpos se voltam contra o próprio organismo, alguns órgãos do nosso próprio organismo. Ou seja, ao invés de defender, na verdade, eles acabam atacando o nosso organismo. Isso, e esse ataque aos diversos órgãos vai produzir a doença. E essa doença pode se manifestar de várias formas, dependendo do órgão que for afetado. Era isso que eu ia perguntar agora para o senhor. A gente falava um pouquinho antes nos bastidores, e o senhor me disse que tem duas formas do lúpus se manifestar nas pessoas, né, doutor Pedro? Basicamente, duas formas. Uma que é a manifestação especificamente cutânea, ou seja, só atinge a pele, e outra que é a manifestação que nós chamamos sistêmica, onde que além da pele atinge qualquer órgão. Essa cutânea, doutor Pedro, só rosto, só a face e o resto do corpo também, como a pessoa pode identificar? Qualquer parte do organismo. Às vezes ela é cutânea no rosto, daquela imagem que nós chamamos de a face em asa de borboleta, mas ela pode dar lesão em qualquer parte do corpo, inclusive no couro cabeludo, e alguns pacientes têm o que a gente chama de alopécia, perda do cabelo. É uma das manifestações da doença. E uma das dificuldades, às vezes, como eu falei, às vezes ela dá a impressão de ser silenciosa, porque os sintomas são difíceis de chegar num diagnóstico, né, doutor Pedro? Como a pessoa pode desconfiar? Quais são os sintomas que ligam aí o alerta para a gente ficar ligado nisso? Então, a doença, como ela tem comprometimento de vários órgãos, ela pode evoluir, às vezes, de maneira lenta, às vezes pode de maneira um pouco mais rápida, durante semanas. Nossa. Uma das formas que a gente percebe a existência de uma possível doença é essa manifestação cutânea, com manchas geralmente avermelhadas, dores articulares, quando provoca artrite, que é um processo inflamatório das articulações, e quando existe acometimento de órgãos internos, pulmão, rim, coração, cérebro, olhos, qualquer órgão pode ser afetado por essa doença. E a gente conversava também um pouquinho. Não tem cura, né, doutor Pedro? Mas dá para uma pessoa que seja diagnosticada com lúpus viver tranquilamente, viver normalmente. Por isso, o diagnóstico cedo, precoce, é extremamente importante, porque quanto mais cedo nós fizermos o diagnóstico, melhor é o resultado com o tratamento. Existem doenças que não têm cura. Diabetes tem cura? Não. Se você fizer um tratamento adequado, a paciente vive bem o resto da vida. O lúpus também. Com um diagnóstico mais precoce, com um tratamento bem realizado, com a importância do acompanhamento e do paciente fazer o tratamento adequado, ele pode ter uma excelente resposta, chegando ao que nós chamamos de remissão. A gente não pode falar em cura, mas existem pacientes que a doença fica como se ela fosse num estado de sono profundo. Estaciona, a paciente ou o paciente continua tomando seus medicamentos, mas a doença fica quieta, estabiliza. E o paciente vive muito bem com isso. Doutor Pedro,
uma ideia antiga que a gente tinha de que o lúpus atinge só pessoas com mais idade. De repente, a gente tem visto vários relatos, né, e tem conversado com muita gente nova, inclusive com a doença, então é importante a gente deixar o alerta também para quem é mais jovem. E eu aproveito para perguntar para o senhor também, ela acomete especialmente um grupo de pessoas, mais homens do que mulheres? Como é que funciona isso, doutor Pedro? Então, eu diria que tem duas coisas interessantes do lúpus. Primeiro, ela é uma doença que atinge principalmente as mulheres. Então, as mulheres são mais afetadas que os homens. E segundo, a idade que mais se incide o lúpus é entre os 20 e 30 anos, ou seja, na idade jovem, que eu falo que é a idade da mulher fértil, né? Agora, ela pode atingir qualquer idade. Nós temos crianças com lúpus e pessoas de idade também mais avançadas que apresentam lúpus. Então, e aí tem alguma explicação? O senhor falava no início que não se sabe se é uma genética, alguma coisa assim. Qual é o gatilho que dispara isso? Se já vem junto com a gente? Dá para evitar de alguma forma, doutor Pedro? Não, evitar não é possível. Porque a gente sabe que já existe pessoas que têm uma predisposição genética a desenvolver a doença. Agora, como você falou, gatilho. Quais são os gatilhos? Isso a medicina ainda não tem muita certeza. Pode ser uma infecção, pode ser alguma outra coisa que aconteça na vida dessa paciente que desenvolva a doença. Fenômenos hormonais, você sabe por que acontece em mulher? A parte genética, a mulher na sua idade fértil, ela tem a parte hormonal. Então, tudo isso interfere na doença e pode ser esses motivos que faça desenvolver. Aí vai adiante. A gente falava antes dessa questão, então, de que existem duas formas de se manifestar, nos órgãos da gente ou na pele, né, doutor Pedro? Uma pode virar outra, por exemplo? Sim, às vezes o paciente começa com uma manifestação cutânea, só de pele, e depois a doença se sistematiza, ou seja, passa a atingir os órgãos. E ele pode também iniciar com um problema só de órgãos internos e, durante a sua evolução, apresentar as lesões cutâneas. E aí, no caso, por exemplo, a gente ouve falar muito também do paciente com lúpus ter os rins prejudicados. São os órgãos que os primeiros a dar o sinal ou não quer dizer, doutor Pedro? Pode não ser necessariamente é o primeiro a dar sinal, mas a grande preocupação nossa, os rins, eles são extremamente importantes por eles serem afetados em quase 70% dos pacientes durante a evolução ou já do início. Por isso que fica mais comum. Então, por isso que tem que se fazer um tratamento e um diagnóstico precoce e, se tiver o problema renal, tratar da melhor forma possível para não deixar que ele entre em insuficiência renal, que é um quadro grave. Muito obrigada, doutor Pedro, pelos seus esclarecimentos.